Amém, irmãos? Vamos continuar na parte 2 do nosso vídeo sobre a fé. E nós ficamos na pergunta 7, quando eu ia ler para vocês Mateus 17, 20, onde a gente estava falando sobre a fé do grão de mostarda. E a palavra do Senhor diz assim: E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula, né? Isso é o 17, 17. Mas o 17, 20 diz assim: E Jesus lhe disse: Por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: Passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Né? Então Deus está dizendo assim que quando a gente tem fé, nada nos fica impossível. Porque Ele é o Deus do impossível. E quando nós temos fé nele, Ele faz o impossível por nós. Então, irmãos, estejamos cada vez mais a fé. E vamos para a 8ª pergunta, que fala sobre: será que estamos tendo fé, mesmo sem ver nada, ou ver Deus trabalhando ao nosso favor? Será que a gente está tendo fé, mesmo sem ver nada acontecer, mesmo sem ver nada ao nosso redor, mesmo sem Deus estar falando conosco? Tem uma coisa que eu aprendi: o silêncio de Deus é a escola do crente. Mas não quer dizer que no silêncio de Deus, ou porque você não está vendo nada grandioso acontecer, que Ele não está, irmão, trabalhando ao teu favor. Ele continua trabalhando, porque a palavra dele diz que ele trabalha para os que nele esperam. Então, se a gente está esperando nele, ele está trabalhando ao nosso favor. Não é? Então, será que a tua fé está assim? Está forte? Mesmo sem ver nada acontecer, mesmo sem Deus falar com você, será que estás com fé assim? Do tamanho do grão de mostarda? Pois é. Ele trabalha, irmão, mesmo no silêncio. Isso não quer dizer que porque ele está em silêncio ele não está trabalhando. Continue com fé. Vamos para a pergunta 9. Será que temos a fé de atravessar o mar, mesmo vendo 2 paredes grandes de água nos nossos lados, como atravessaram o povo de Deus guiados por Moisés? Ou ficaremos temerosos e duvidosos de colocar o pé? É forte. É forte. Vamos ler primeiro Hebreus 11 e 1. Primeiro de Hebreus diz assim: 11 de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você espera mesmo sem ver. Você crê mesmo sem ver. Não é? E lá no mesmo capítulo de Hebreus 11, mas no 29, ele vai dizer assim: ó, pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Vamos lá. Será que você teria esta mesma fé? Você vê um mar vermelho enorme na tua frente. Deus abriu a parede, de um lado, do outro. Você teria fé de atravessar ele? Ou você ficaria com medo de botar o pé, com medo, pensando assim: se eu botar o pé e ele fechar? Será que você ia ficar com a dúvida de que se você podia estar no meio, o mar se fechar e você morrer? Ou você ia acreditar na palavra do Senhor que diz: passe pro outro lado? Porque eles passaram, irmão. E do outro lado, eles cantaram vitória. Será que você tem essa fé de atravessar assim, com 2 paredes enormes ao teu lado, como os egípcios atravessaram, guiados por Moisés? Pois é.
Ou você ia ficar com medo de botar o pé na terra, né? Porque não tinha água que se abriu, né? Vamos lá. Pergunta 10. Será que temos a fé suficiente, necessária, para derrubar as muralhas que estão cercando nossa bênção? Hebreus ainda 11:30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Quem derrubou o muro não foram as voltas. Quem derrubou o muro não foram gritar ou trocar instrumentos. Quem derrubou o muro foi a fé que levou eles ali. Foi a fé que eles tiveram que se eles fizessem aquilo, o muro caía. Eles creram, tiveram fé que aquela muralha ia cair. Então, será que você tem essa fé que derruba? Tua vitória está ali dentro. E tem um muro enorme cercando ela. Tu tem fé que tu pode derrubar ele? E ver a tua vitória? Tu tem fé? Que se tu cantar, Deus vai fazer a muralha cair? Se tu louvar, se tu jejuar, se tu orar, Deus vai fazer a muralha cair e tu pegar a tua vitória que está lá dentro? Como aquele povo fez, odiando. Porque ali Deus só estava fazendo um teste para ver se eles iam ter fé mesmo de dar as 7 voltas, de cantar. Porque quem ia derrubar a muralha era Deus, não era as voltas deles. Eles podiam dar 1000 voltas, se Deus não derrubasse a muralha, ela não ia cair. Mas Deus quis ver a fé deles em fazer aquilo, em obedecer e fazer aquilo. E eles foram, obedeceram e rodearam, fizeram como Deus mandou, cantaram, gritaram quando Deus mandou, e a muralha caiu. Pela fé deles, a muralha caiu. Bora lá. Pergunta 11. Você crê que Deus existe e Jesus é o seu filho? Porque a gente vai parar agora para falar o principal. Não adianta a gente falar de tudo isso se você não crê em Deus e que Deus existe. E que Jesus é o seu filho. Porque para você crer que Deus faz isso, você primeiro precisa crer em Deus e na palavra dele. Eu já vi uma vez um pastor pegar uma Bíblia assim, chamar o irmão e dizer assim: você crê no que está aqui? O irmão falou no meio do culto: sim. E por que você está assim, se você crê no que está escrito aqui dentro? E ali eu fiquei olhando assim, eu disse: mas Jesus, não é que é verdade? Se a gente crê, a gente não pode se apavorar. A gente tem que viver pela palavra, ter fé nela. Não é? Então, o que está dizendo aqui? João 3:16. Muito conhecido de todos. João 3:16 nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê em Deus, em Jesus, então não duvida do poder deles. Porque Deus deu o Filho dele por nós. O que mais ele não faria, irmão, por nós? Nós somos filhos, ele é pai. Pai. Ele diz na palavra dele que a gente falho, quer dar o melhor para o nosso filho, imagina ele que é pai. Lá em Mateus 7 está escrito. Pergunta 12. Porque para ter fé, primeiro temos que crer em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aí a gente tem fé, não é? Pergunta 12. E última. Você tem convicção? Você crê que Deus que te fez a promessa vai cumprir? Porque eu te digo que o que te prometeu é fiel para cumprir. Jeremias 1:12 diz que ele vela pela palavra dele. Marcos 13:31 diz que passa os céus e a terra, mas a palavra dele permanece.
Josué 21:45 diz que toda a palavra que ele falou à casa de Israel se cumpriu, nada falhou. Números 23:19. Vamos ver o que é que diz aqui em Números. Eu quero ler isso. Números 23:19, bem rapidinho. É bom a gente ir lendo e refletindo. Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria? Se ele te falou, se ele te prometeu, ele cumpre. Porque ele é fiel. Ele não é homem nem filho de homem para estar se arrependendo do que fala, tá? Então, meus amados irmãos, não precisam me responder essas perguntas que eu fiz sobre a tua fé. Responda para você mesmo. Analise você mesmo. Reflita sobre a sua fé. Mas se apegando a essa palavra que eu falei agora de Jeremias, né, 1:12, que ele vela pela palavra, eu quero lembrar vocês que se está escrito que ele vela pela palavra, use sua fé. Aumente sua fé. O que eu posso dizer assim? Vela. Ele vela pela palavra dele. Então, aumente a sua fé, renove ela. Porque se ele te prometeu, ele vai cumprir. Hebreus 10:23 nos diz isso. Hebreus. Aqui em Hebreus está escrito. 10:23. Diz assim, ó. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então pronto, irmão. Então vamos refletir. Não porque merecemos, mas pela sua misericórdia. Ele não dá porque a gente merece, né? A misericórdia dele e por causa da palavra dele, ele cumpre. Né? Pela palavra, pela graça, ele cumpre. Está lá em Efésios 2, 4 e 5 e Jeremias, já falei, 1:12. Eu sei que não é fácil estar com a fé em alta quando tantas investidas estão ao nosso redor, tantas tragédias, coisas querendo nos estragar, vento forte soprando ao contrário, muralhas se levantando, gigantes nos desafiando, sendo vendido. Ver um mar em frente, quando o exército vem atrás querendo pegar. Não é fácil não, viu, irmão? Ventos soprando ao contrário. É fácil ter fé assim? Não, eu sei que não é. Sendo desprezado pela família. Estéril. Perdendo tudo, como Jó. Tantas pessoas passaram indo para a prisão por ser cristão, por orar, por buscar, por resistir o pecado, sendo jogado na cova dos leões por adorar, indo para a fornalha por não se prostrar. Não é fácil, não. Mas mais uma vez eu quero lembrar vocês que ele trabalha para os que nele esperam. E todos que passaram por essa situação estavam esperando em Deus. E ele não falhou na vida deles. Então, Isaías 64 já nos fala disso. Deus acalmou o mar, que estava agitado. Né? Então, se você está esperando nele, pode ter certeza que ele está trabalhando a seu favor. Ele acalmou o mar, ele calou o vento. Está lá em Mateus 8:26. Davi derrotou o gigante. Deus abriu o mar e eliminou o faraó. Ele abriu o mar, o povo passou para faraó, ele fechou. Deus permitiu os jovens caírem na fornalha, mas ele desceu, passeou com eles. Ele permitiu Daniel ir para a cova do leão, mas ele fechou a boca do leão.
Porque às vezes acontece de Deus deixar você passar essas situações. Você entrar na fornalha, você ir jogado na cova do leão, mas ele permite, mas ele, para mostrar a glória dele a você e aumentar a tua fé. Porque tu entra na cova e sai dela de posse de vitória. E o nome dele é glorificado, porque quando eles saíram da fornalha e quando Daniel saiu da cova, os reis se renderam e disseram que era para todo mundo respeitar o Deus deles. Ou seja, o nome dele foi glorificado. Deus abriu a madre de Ana, de Sara. Então, se tem alguma coisa estéril na tua vida ou é a tua própria madre, Deus abre. José foi governador. Ele foi vendido, foi jogado numa cova pelos irmãos, depois foi jogado na prisão por Potifar. Mas ele virou governador. Sabe? A fé dele continuou. Deus trabalha para o que neles esperam. Mesmo que a tua família te despreze, mas a palavra de Deus diz que ele não abandona os seus. Que até a mãe da gente, se esquecer da gente, ele não esquece. Até a mãe. Jó recebeu tudo em dobro. Será que foi fácil a vida de Jó? Ver os 10 filhos mortos, perder tudo que tinha. Mas uma coisa o inimigo não tocou na vida dele, foi na fé. E por isso ele teve tudo de volta.